bom dia a todos e a todas. Eu sou a Cecília Geron, eu sou vice-presidente adjunta da Regional São Paulo, aqui da DENFAC, sou sócia da Presson Contabilidade Internacional. Eu agradeço aqui, em nome da DENFAC, a participação de todos vocês. Eu vou fazer um agradecimento especial às empresas apoiadoras desse webinar, a C3M, a Adconte, FECAP, FUCAP, IG, Inove-TI, Luz Publicidade, Magna, Multifaces, Omni11, Petrobras, Presson, Russell Bedford Brasil, Texix Group, Trevisan Escola de Negócios, Valor Econômico e IASO. Bom, inicialmente, eu vou apresentar o Breno. Hoje a gente vai falar sobre o S2, que trata das informações relacionadas ao clima. Só um minutinho aqui. Bom, o Breno está aqui novamente com a gente, estava no dia 30, a gente vai continuar tratando desse assunto hoje. O Breno é sócio fundador e economista-chefe da Infrapar Research, que é uma casa de pesquisa e holding de negócios criadas a partir da sua expertise em Climate Economics e práticas analíticas de ESG Investing. Então, desde 2016, o Breno passou a se dedicar às pesquisas sobre Impact Investing, ESG Investing e economia climática, em serviços de consultoria e estruturação de negócios no Brasil e no exterior. Ele é economista formado pela UFRJ, com MBA em Finanças Corporativas pela FGV. Ele acumula aí 36 anos de experiência em finanças corporativas, já passou pela holding da Eletrobras, já passou pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ou seja, ele tem uma super experiência para falar para a gente sobre esse assunto. Eu vou passar a palavra na sequência para Marta Pelúcio. A gente vai falar, então, sobre o S2. O S2, ele enfatiza que as mudanças climáticas trazem riscos para todas as entidades. É óbvio que esses riscos eles são diferentes de acordo com a entidade, com o local, com a indústria, mas os usuários estão interessados em saber os riscos e oportunidades dos negócios em relação a esse assunto. Marta, vou passar a bola para você. Bom dia, Cecília, bom dia a todos. Bom dia, Breno, tudo bom? Bom dia, Marta, bom dia, Cecília, tudo bem? Tudo ótimo. É bom continuar, né, nosso evento. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Então, a gente está falando aqui das normas que foram emitidas pelo International Sustainability Standards Board, que é o novo board lá da Fundação IFRS. Na semana passada, no dia 30 de junho, a gente já passou por esse histórico, né? A gente tem alguns passos atrás para falar que foi criada lá dentro da Fundação IFRS um outro board específico para tratar de relatórios de sustentabilidade. Então, o IASB trata de relatórios financeiros e a SSB de relatórios de sustentabilidade, que, por enquanto, chama IFRS-S. A gente não sabe se vai permanecer esse nome, mas é o nome que, por enquanto, a Fundação IFRS está utilizando. E temos os correlatos aqui no Brasil, lembrando que no Brasil também foi criado o CDPS, que é o correlato ao ISSB lá na Fundação IFRS. Comentamos também na semana passada que já temos 8 membros lá do ISSB, mas que as 2 normas que foram emitidas tinham apenas os 2 primeiros membros, o chairman e o vice-chairman, que já emitiram essa norma devido à pressa em que a Fundação IFRS tem sentido como demanda do mercado de geração de normas aí de relatório de sustentabilidade de forma legitimada aí pela Fundação IFRS. Falamos também do processo normativo IFRS, lembrando que o processo normativo é da Fundação IFRS, ou seja, o mesmo processo que existe, o mesmo guia que existe para o IASB, vale para o ISSB e mesmo estrutura de governança. E aqui a gente está falando de 2 exposure drafts que estão em discussão pública, que faz parte desse Research Program da Fundação IFRS,
num processo anterior à emissão de alguma norma. E na semana passada também a gente já o Breno passou brilhantemente pelas questões que estão aí na primeira norma, que é a IFRS, do draft, né, da primeira norma, que é a IFRS S1, de requerimentos gerais. Nesses requerimentos gerais, o Breno passou aí por 17 perguntas, foram essas que a gente discutiu, e agora sim, vamos começar, continuando agora nesse dia 6 de julho, vamos falar do IFRS S2, que fala de divulgação de risco climático, de informações relacionadas a clima, melhor dizendo, é que o risco é a principal discussão, mas informações relacionadas ao clima, e aí eu passo a palavra para o Breno contar para nós o que está sendo perguntado pelo IASB. IASB não, ISSB. ISSB. Obrigado, Marta. Continuando um pouco o que a gente discutiu na semana passada, né, o S1 e o S2, na verdade, são duas peças de um processo contínuo. Né? Isso está logo na abertura da exposição que o documento apresenta, e enfatiza aquilo que a gente discutiu na semana passada, ou seja, as questões climáticas, né, elas são questões de natureza global. Como questões de natureza global, eles perseguem, né, um conjunto de requerimentos e um conjunto de compromissos que permitam comparabilidade entre os demonstrativos contábeis, os demonstrativos de resultados, né, das diferentes organizações em diferentes países. E, em especial, no S2, eles enfatizam o tratamento a ser dado aos diferentes riscos associados à mudança do clima e sob o clima, você vê nitidamente que todos os outros elementos que são citados, né, estão envolvendo também questões que são decorrentes do clima, como a gente colocou na semana passada, mas transpassam, né, as questões de natureza social, transpassam as questões de natureza de governance, como já aconteceu nos anos 90, né, quando o processo, junto com o processo de globalização, também as normas contábeis foram se interrelacionando sobre o IFRS, de maneira que hoje é possível você fazer leituras, né, de um balanço, transportando esse balanço para um outro sistema contábil ou fazendo um deparo entre eles. Esse mesmo movimento é o que o ISSB pretende reproduzir agora, em especial porque a natureza dos riscos que precisam ser tratados, apontados e de forma transparente, colocados nos demonstrativos contábeis, né, ela tem especificações locais, né, ou seja, por exemplo, eu tenho países mais expostos às questões de furacão ou questões de pandêmicas ou epidêmicas, eu tenho países mais expostos à questão da elevação do nível do mar, de poluição, e tenho outros países menos expostos a isso. Então, ainda que as questões climáticas tenham características locais, tá? O efeito sobre elas, em especial numa economia onde eu tenho as cadeias produtivas tão dispersas pelo mundo, ela é grande, né? Então, esse é o objetivo da exposição. O objetivo da pressa na exposição, só recordando o que nós discutimos na semana passada, se dá pelo momento de transição econômica que a gente está vivendo, pelo tempo que nós temos para fazer ou mitigar os efeitos dos desastres climáticos, dos eventos extremos do clima, eventualmente de novas pandemias e de outras questões relacionadas ao excesso de exploração da infraestrutura natural da Terra. Esse tempo está acabando, né? A gente já tem aí indicativos importantes de que a gente vai passar por esse processo de transição e vamos passar por um processo de ajuste econômico grande, né? Ontem, por exemplo, o Citibank soltou um relatório
apontando que, após 3 anos de recessão, ele aposta numa redução drástica no preço do petróleo, em função da redução da demanda internacional e da transição para esse novo modelo de desenvolvimento econômico, tá? Que a gente, só lembrando, chama de um novo modelo que é descentralizado, ele é descarbonizado e ele é digitalizado. E ontem, por exemplo, a ANEFAC promoveu um evento sobre o metaverso que vai de encontro a uma quarta letra que começa a aparecer já em alguns artigos internacionais, tá? Que também é objeto do S1, como a gente mencionou, que é a questão da digitalização. Então, já tem muita gente falando de ISGT, porque a tecnologia ela é parte essencial desse novo modelo ISG que está sendo proposto a nível internacional e que tem que ser adequadamente reportado. Isso nos leva, tá, a segunda questão do S2, tá, que é a questão da governança, né? Ou seja, a governança no passado tinha a ver com regras, né? Eu diria que da Sarbanes-Oxley para frente, né? A gente teve uma sucessão de regras de caráter legal e infralegal vinda de diferentes reguladores que aumentou, né, de maneira expressiva a questão das transparências. A autorregulação de mercado, né, no Brasil e no exterior complementou esse processo de transparência na governança, de maneira que os alocadores de capital e os gestores de portfólio pudessem ter elementos mais precisos nos seus trabalhos de análise de investimentos. E agora a gente passa para um novo momento da governança, né, que, de alguma maneira, acaba sendo refletido no S2. Tá? Ele volta ao assunto da digitalização em algumas questões que a gente vai passar à frente, mas ele enfatiza lá nos requerimentos, no S1, a necessidade de digitalização desses registros. A gente está vendo hoje, né, um movimento de governança sendo transferido rapidamente, tá, para cima de estruturas de DLT, que são as Digital Ledger Technologies, né, das quais a mais conhecida é o blockchain, né, que permite o razão digital com um nível de transparência, de precisão expressivo. Nós estamos vendo todos os bancos centrais do planeta preparando, né, o que eles chamam de CBPS, né, que são as moedas oficiais digitais. A China está fazendo, o Brasil está fazendo isso, né, o real digital. Por quê? Porque todo o processo de registro contábil, todo o processo de reporting contábil, ele aprofunda o processo de digitalização que a gente viveu aí dos anos 90 para cá, com a implantação dos sistemas de ERP, os sistemas integrados de gestão, tipo SAP, Oracle e outros, né? E aprofunda a velocidade com a qual a informação fica disponível para o alocador de capital, para o regulador, tá? E para o gestor da própria corporação. Ao mesmo tempo, né, hoje, com as tecnologias de DLT, a gente consegue aprimorar a governança, e isso é fundamental em duas direções. Né? Primeiro, para apontar claramente, né, os riscos associados aos registros contábeis que nós estamos analisando. E segundo, para garantir que esses registros contábeis, né, e as suas séries históricas sejam mantidas, né, e não possam ser alterados, o que diminui drasticamente riscos de fraude, assimetria de informação, a redução, e aumenta o instrumental que o gestor da corporação, o analista de investimentos e o regulador de mercado tem para fazer o acompanhamento desses processos. Se insere agora, né, dentro do S2, a questão da climática para isso, né? E aí eu vou voltar a um comentário que a gente fez no último dia 30, em que eu salientei os processos que começam a aparecer de vários reguladores no mundo, né? Citei especificamente o nosso processo brasileiro, em que a Vale do Rio Doce está sob investigação hoje da SEC americana sobre a alegação de que ela não refletiu adequadamente
os riscos das suas barragens, né? Em especial pelo acidente de Brumadinho, mas ela não refletiu nos seus demonstrativos contábeis e nas informações que ela fornece ao mercado os riscos associados a desastres naturais e a tecnologia que ela usa para contenção de resíduos, né, da infraestrutura natural que é decorrente do seu processo. A própria agência, a recém-criada já há 3 ou 4 anos, a Agência Nacional de Mineração, quando discute lá os seus processos de mineração 4.0, a Yoshihiro, lá, que é o regulador, ele tem discutido esse assunto de como fazer refletir esses elementos de natureza climática também, no caso específico de mineradoras. No caso, por exemplo, ainda da governança associada a companhias de petróleo, né, a gente já vê discussões relacionadas à não contabilização adequada da desmobilização de plataformas de petróleo. Essa é uma discussão que alguns reguladores já levantaram aqui no exterior, em que a governança se foca na questão da exploração, na questão do refino, mas está esquecendo uma parte importante da cadeia produtiva, que é a desmobilização daqueles instrumentos que geram resíduos, né, e tem um custo significativo a desmobilização, por exemplo, de uma plataforma de petróleo. E só para lembrar, pelos dados da ANP, no Brasil, a gente tem hoje cerca de 150 plataformas já entrando em fase de descomissionamento, ou seja, são plataformas que vão precisar, nos próximos anos, ser retiradas, descontaminadas, desmontadas e seus resíduos tratados de maneira a não gerar mais poluição e não provocar efeitos climáticos. Essas questões de governança, essas questões relacionadas aos elementos que os conselhos de administração, as diretorias executivas, os reguladores, os stakeholders, de uma maneira geral, relacionados às corporações, ela se torna cada vez mais essencial, porque o tempo para essa transição aumenta, ao mesmo tempo a disponibilidade de tecnologias que nós temos para tratar as informações, né, para cuidar das informações, também cresce exponencialmente. E só complementando esse último ponto, quando eu digo cresce exponencialmente, você vê que hoje não tem nenhuma casa de análise de investimentos que não tenha do seu lado um cientista de dados cruzando múltiplas informações, né, através de ciência de dados, através de DLT, através de bancos de dados internacionais para reforçar os processos de análise de investimentos, de alocação de capital tradicional. Então, essa é a nova realidade que eu vejo ali, o ISSB já preocupado, quando ele enfatiza, seja no S1, seja no S2, um novo modelo de governança que leve em consideração a mitigação de riscos climáticos a partir do aprimoramento das informações. Tá? Isso me leva, então, ao item 3, né? Que é a identificação de... Oi, perdão. Breno, posso só fazer uma pergunta, assim, da sua percepção com relação à governança, que está na pergunta 2. Porque o ISSB ele está partindo das iniciativas que já existem, ele não parte do zero e faz aí incrementos ou melhorias. Com relação à governança, ele partiu do que já existe no TCFD e incluiu algumas coisas, alguns detalhes do tipo mandato de conselho, outras políticas, tal. Como que você enxerga isso? Você que está bem habituado, inclusive, com o que é exigido no TSFD, você acha que essa estrutura que está sendo exigida, essas informações, essas divulgações que estão sendo exigidas pela SSB são bem-vindas ou existe algum excesso de informação? Como que você enxerga isso? Não, eu acho que, primeiro, elas são bem-vindas. Tá? O que eu sinto falta, Marta, assim, eu vejo o ISSB indo na direção correta, né? Me parece, até porque, por ler também, acompanhar algumas coisas dos próprios membros do ISSB, todos eles estão envolvidos nessa questão climática já há um bom tempo, né? Nas suas respectivas áreas de atuação. Tá? O que a gente vivencia hoje, né? Seja na formação de novos conselheiros, de novos
membros da gestão corporativa das empresas, seja mesmo nas conversas com reguladores, financiadores, investidores, é que a tecnologia disponível para fazer esse processo, né, ela já existe, né, ela pode ser feita. O que a gente não tem ainda é o regulador, né, é o conselheiro, é o gestor preparado para aproveitar na totalidade essas informações. Esse é um processo natural que a gente viveu nos anos 90 também, ou seja, você vê o Instituto Brasileiro de Gestão Corporativa e outras múltiplas iniciativas que surgiram dos anos 90 para cá, na medida que os reguladores foram aprimorando, né, os instrumentos e o reporting e a accountability voltado para fornecer dados para a governança das corporações. A mão de obra, né, vamos dizer, os recursos humanos foram tomando consciência daquilo, foram aprendendo com aquilo e foram requisitando cada vez mais essas informações. A gente tem dois movimentos que precisam andar juntos, né? Uma é a regulação e a outra, tá, é a análise, né? Ou seja, é o gestor que usa aquelas informações. Se eu tenho um gestor que não requisita aquelas informações e não compreende o quanto as decisões estratégicas e o planejamento que está sobre a sua guarda, tá, depende daquelas informações e o quanto esse planejamento e esse trabalho pode ser prejudicado por ele não ter prestado atenção naquelas informações, ainda que elas estivessem disponíveis, né? Então, essa é a parte que eu acho que está andando mais devagar. O regulador preparado para entender isso, né? E aí eu vou te dar um exemplo que aconteceu no nosso PPI aqui, né? Ou seja, o primeiro roadshow do PPI há uns 2 ou 3 anos atrás, logo na primeira reunião de apresentação do PPI no exterior, né, a grande maioria das perguntas estavam dirigidas à mitigação de riscos climáticos e à exigência de indicadores, né, nos programas de investimento nacionais que refletissem isso. E aí você vê que o próprio PPI, as próprias agências voltam ao Brasil, fecham um acordo com o CBI para poder começar a exigir, como tem exigido agora, nas renovações de contratos de concessão, na apresentação de novas licitações, você começa a ter a obrigação desses indicadores. É a mesma coisa, né, que eu vejo nessa questão da governança, tá? Ou seja, alguém tem que demandar por isso, muitas vezes, para que essa outra parte dos recursos humanos percebam que isso agora é uma necessidade, né? Todo processo de transição que a gente vive na economia tem muito disso, né? Todo processo complexo são camadas que vão se colocando, né? E eu acho que eventos como esse, né? Eventos que a gente tem visto no mercado nacional e internacional, de conscientização, de engajamento, de articulação, vai repetir o que a gente viveu nos anos 90, no período pós-escândalo da Enron, pós-lançamento da Sarbanes-Oxley, lançamento do aprimoramento dos padrões. É um processo de construção, né, que precisa ser feito, e é nesse processo que a gente está agora. Tá ótimo, obrigada. Bom, no item 3, a questão da identificação e riscos de oportunidades, né, a gente também discutiu isso lá nos requerimentos, né, ele reforça essa questão agora e no sentido de tornar, né, isso parte do padrão, né, que precisa ser inserido. Isso é importante, tem a ver com o que a gente acabou de discutir agora, porque as pessoas esquecem que tem riscos positivos e riscos negativos, né? Ou seja, quando a gente faz análise de qualquer empreendimento, eu preciso fazer a chamada cenarização, ou simulação de cenários, em que eu computo, né, num determinado projeto de investimento, ou de transformação, ou de reposicionamento de mercado, não importa, né? Eu preciso computar todos os riscos negativos, estabelecer
a base de flutuação do valor desse movimento, desse planejamento, desse reposicionamento, e todos os riscos positivos, que é o topo, né? E a faixa de variação em que eu vou colocar. Eu acho que aí o ISSB, a exemplo do próprio IFRS, que nos dá instrumentos para fazer isso dentro da contabilidade, está absolutamente correto, né, e focado, e cabe a nós agora, no bojo das contribuições, buscar apontar todos aqueles elementos, né, que são riscos e oportunidades decorrentes do clima, das ações climáticas, né, para uma organização. Ao mesmo tempo, por exemplo, se eu pegar uma indústria de cimento, né, ao mesmo tempo em que eu tenho ali uma série de riscos à continuidade dos processos tradicionais, eu tenho ali também uma série de oportunidades de inovação tecnológica, reposicionamento de mercado, que precisam ser tratadas. E, de novo, é das informações contábeis, né, da contability que eu vou retirar tudo isso para fazer esse novo plano de investimento. Um outro exemplo eu posso dar, que é um exemplo público, né, é o exemplo da Arcelor com a Apple, no qual a Apple e a siderúrgica trabalham juntas, né, para criar um novo alto-forno de reprocessamento de alumínio, e ainda que o alumínio, né, ele acabe gerando menos poluição do que outras formas de minério, né, porque é muito em cima da hidrólise, né, a gente costuma dizer alumínio é energia pura, né, é bauxita com energia elétrica. A base dos fornos tem uma camada de proteção que gera muito dióxido de carbono, gera gases, né, enfim, e eles desenvolveram, né, um novo processo industrial no qual eles substituem isso por um novo tipo de proteção do forno que não gera esse tipo de resíduo, e aí você tem um alumínio sendo produzido, né, dentro de um conceito de economia circular, no qual você provoca muito menos efeito sobre gases de efeito estufa, muito menos resíduo, porque é reaproveitamento, né, de matéria-prima que já foi retriturada e reutilizada, e você cria uma nova classe de produtos, né, de maior valor agregado, com demanda garantida, enquanto você tem ainda uma outra classe de produtos que vai perdendo mercado por todas essas restrições. Então, são exemplos de coisas que precisam estar adequadamente reportadas, né, nos demonstrativos. E aí, quando você pega lá, por exemplo, um balanço da Apple e pega o relato integrado deles, né, você vê isso claramente sendo colocado lá, e como analista de investimento, quando eu vou nos números da companhia, né, obviamente que eu vou considerar a continuidade dessa curva de substituição, no qual, né, eu tenho uma companhia que está se reposicionando, mantém a sua margem de lucro e já está entrando em novos segmentos, né, de produtos que eu sei que a demanda está crescendo, né, de maneira que o fluxo de caixa dessa companhia está adequadamente impactado. É um exemplo do que eu acho que o ISSB está perseguindo, ou seja, para que todas as companhias passem a informar isso nos seus relatos integrados, para que os analistas de investimento, né, os decisores de alocação de capital e os gestores possam ter elementos para fazer exatamente esse tipo de projeção. Então, são dois exemplos de riscos e oportunidades que eu entendo que esteja aqui. E aí, nas contribuições que a gente quer fazer no dia 29, tem vários outros elementos que precisariam ser colocados. Um deles, né, tem a ver exatamente com isso, com o preparo das suas estruturas corporativas para ler esse tipo de informação e trabalhar esse tipo de informação. E aí a gente bate numa outra coisa do ISG que passa aqui também, que é a questão do social, né? Ou seja, quando eu tenho uma corporação em que eu tenho diversidade de gênero, diversidade cultural, ou seja, eu tenho uma massa de percepção multidisciplinar, multicultural, multigênero, né? Ou seja, a capacidade que essa administração tem de enxergar as oportunidades
é muito maior do que a capacidade que quando eu tenho uma corporação, já que eu estou diante de duas mulheres, né, executivas, né, a capacidade só homens, né, brancos, caucasianos, etc, 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 não vou entrar aqui, tá? Em que tende a entrar naquele túnel de raciocínio, né, que muitas vezes tem dificuldade de mudar. E é aí que vem a questão que a gente discute sempre, né? Mas para que mudança de o gênero, a cultura, por que isso é importante? Acabei de dizer por que é importante, né? Porque o risco associado para que você, que tem uma corporação que não tem a visão do país tropical em desenvolvimento, a visão do subdesenvolvido, a visão feminina, a visão masculina, a visão do negro, a visão do índio, a visão do branco, a visão do mestiço, a visão, enfim, se você não tem essa diversidade, o risco de você não perceber oportunidades e, ao mesmo tempo, não perceber ameaças ao seu negócio, tende a crescer. E é assim que a gente tem explicado como é que a gente leva a quantificação para análise de balanço quando eu tenho preocupações com gênero e coisas desse tipo. E, de novo, a pressão dos conselhos de administração, em especial no exterior, tá? Sobre a questão da diversidade está muito relacionada a isso, né? Ou seja, a capacidade que os analistas vão adquirindo de colocar, quantificar esses elementos, tá? E reportar. E eu acho que é um pouco isso que está por trás das intenções do ISSB nessa questão de identificação de riscos e oportunidades. Tá? O caso da cadeia 4, né? Ou seja, é um pouco 3, da pergunta 4, é um pouco 3, tá? Só que aqui a gente tem uma abordagem diferente, né? Qual é a abordagem diferente? Deixa eu pegar uma cadeia produtiva de uma é uma empresa chinesa, não vou dar o nome, tá? Mas ela produz embalagens, né? E ela tem a cadeia produtiva dela espalhada pela Ásia, pela América e pela América do Sul, né? Quando eu olho, né, os demonstrativos financeiros dessa companhia, né, o que me chama a atenção é que, apesar dela ter uma cadeia global de fornecimento, ela tem algumas das suas unidades produtivas em áreas extremamente vulneráveis, tá? A eventos climáticos, né? Furacões. No caso da pandemia, ela teve interrupção de algumas dessas unidades, enfim. Então, a concentração de riscos, né, que uma companhia pode ter, quando ela não tem esses elementos que o ISSB está tentando trazer, quando o gestor não percebe que isso é um elemento, né? Vou pegar o nosso setor elétrico, né, de onde eu vim, né, onde a água era um recurso inesgotável, né? Ou seja, e hoje a gente já sabe que ou eu despacho a água ou eu despacho a energia elétrica. A gente viveu isso na crise hídrica de São Paulo, quando a CESP se negou a fazer um despacho de cargas. Não, eu vou preservar a água, e ela estava correta, porque a lei manda, né, que antes de eu gerar energia, né, eu tenho que abastecer o humano e os animais. Depois vem a energia, né? Então, esse tipo de análise, quando eu pego, por exemplo, um balanço de uma companhia de energia, é o tipo de análise que a gente vai fazer. Olha, onde é que estão os riscos e as oportunidades do processo produtivo dessas empresas. Então, quando eu analiso hoje, por exemplo, uma companhia de energia elétrica, né, eu estou de olho constante no nível dos reservatórios de São Paulo, né, e estou de olho constante no desmatamento da Amazônia, porque se eu aumento o desmatamento, eu diminuo o efeito de flying rivers, diminuo a incidência de água no Pantanal, no Cerrado e no abastecimento de São Paulo, aumenta o risco de despacho de energia e aumenta o risco de preços de energia, de toda aquela cadeia de negócios que tem a ver com a energia. Você vê como a gente, como analista, né, e como gestor, começa a ter um leque de informações muito mais amplos para avaliar todas essas questões climáticas impactadas sobre resultado, continuidade de empreendimento, preço e outras coisas mais. Tá? E aí que a concentração de riscos vai. Quando eu faço hoje
a gestão do planejamento empresarial, né, eu preciso me preocupar se eu estou suficientemente protegido desses riscos, eles não estão concentrados em algum lugar, como, por exemplo, né, aconteceu no Canadá, Canadá e Austrália são importadores de papel higiênico, papel higiênico e materiais cirúrgicos da China. Com a pandemia ser interrompida, você tem uma situação de escassez, né? E aí o exemplo é o contrário, né? Ou seja, aqui no Brasil o preço do papel higiênico subiu, todo mundo começou a estocar papel higiênico, não sabia por quê, e nós somos exportadores de papel higiênico para o mundo, né? Então, é o tipo da informação, né, que a questão da concentração da cadeia é importante você compreender. A Austrália aprendeu o dever de casa e está começando a trazer outras fábricas de papel e celulose para poder produzir papel higiênico internamente, tá? Os planos de transição e compensações, tá? Desculpa, que eu estou passando ao mesmo tempo as minhas notas aqui do lado, tá? Os planos de compensações e de transição, né, eles já estão em marcha, tá? Ou seja, acho que nesse caso o que o ISSB espera, né, desse draft em exposição é que a gente contribua com outros elementos que devem ser colocados na transição. Por exemplo, como eu falei ainda há pouco, a questão da digitalização, né? A digitalização ela tem que começar nas grandes empresas, onde já tem o ERP, ela vai descendo para as pequenas e médias empresas até chegar nas microempresas, né? Onde a gente vai encontrar aí o evento do Pix, né? A gente vai encontrar logo o evento do real digital, das moedas digitais, e a aceleração, né, do próprio governo digital. Hoje, muito do processamento das pequenas empresas é feita dentro de uma base digital governamental. Aí tem o exemplo do GovBR, a gente tem há muito tempo o evento do governo digital paulista, a gente tem a nossa base digital já colocada, né, para a questão tributária e outras que estão avançando. Então, esses planos de transição, quando são colocados, eles não estão listando ali só aquilo que o planejamento empresarial precisa passar a reportar nas suas demonstrações, né? Ou seja, eu preciso saber quanto a empresa está investindo, quanto ela vai deixar de investir aproveitando esses investimentos governamentais, quanto ela vai deixar de investir porque ela já pode usar sistemas digitalizados na sua cadeia de fornecimento. Por exemplo, as grandes corporações hoje que estão envolvidas em escopo 2 e escopo 3, né, da parte climática, também acabam oferecendo bases digitais para que os seus pequenos fornecedores se agreguem a essa base digital. Isso tem efeito sobre o montante de investimento, tem efeito sobre a qualidade da transparência das informações, a continuidade do negócio desses fornecedores e o retorno desses fornecedores dentro da minha cadeia de fornecimento. E, de novo, são essas mesmas bases digitais, né, que me dão segurança maior ou menor para que, num próximo evento pandêmico, por exemplo, eu considere que aquele empreendimento no qual eu aloquei capital como investidor, aquele empreendimento na qual eu tenho uma responsabilidade como gestor corporativo, ou aquele empreendimento no qual eu, como financiador, coloquei dentro da minha carteira de crédito, vai ser impactado por uma interrupção pandêmica, por exemplo, ou por um evento climático drástico, e afetando a rentabilidade do retorno do capital, que é da adição de capital que eu estou garantindo para o meu capital e para os acionistas que eu represento. O plano de transição, então, já está em andamento. O que nos cabe aqui é reforçar os elementos que têm que ser colocados neles, tá? Efeitos atuais e previstos, na minha visão, né, tá muito semelhante, né, à questão dos planos de transição e de compensações. Ou seja, eu aqui, né, acabei imaginando por que ele separou em dois itens, né, talvez por ele estar considerando que um é transição e o outro é permanente, eu saber efeitos atuais e previstos de transição, mas, na verdade, para mim é a mesma coisa, né? Ou seja,
se eu não começar a fazer esse tipo de análise entre aquilo que eu estou gerindo hoje, tá? Vis-à-vis o que vai ter, né? Do ponto de vista dos riscos climáticos, das oportunidades, e dentro do clima, sempre lembrando, eu estou colocando S, eu estou colocando G, eu estou colocando T, e eu estou colocando a poluição como um todo, né, de todas as naturezas, ou seja, todo tipo de desperdício do nosso processo produtivo dentro da análise da companhia. Como eu relatei no dia 30, né, a gente chegou a fazer uma simulação com algumas companhias, né, dentro da plataforma da Bloomberg, para saber se o preço delas estava acima ou abaixo do que estava cotado em mercado, considerando, não todos, né, porque a gente ainda não tem instrumentos para considerar todos, mas aqueles que a gente já conseguia enxergar dessas companhias nos seus balanços, para saber se estava acima ou baixo. E aí, de novo, ela está tratando adequadamente os efeitos atuais disso, ou seja, a gente acabou de sair de uma pandemia, eu citei o caso de uma cadeia produtiva que houve interrupção de um dos elos da cadeia produtiva, e, ao mesmo tempo, acabei de citar um outro exemplo sobre decisões erradas em função da interpretação errada de um determinado decorrente da pandemia. Essas corporações, nesse momento, estão tratando disso, os conselhos de administração estão atentos a isso, isso está reportado no relatório de administração, eu tenho um movimento no sentido da construção de um relato integrado que me dá esses elementos e fornece esses elementos para a gestão da empresa. Então, eu só consigo ter isso se eu tiver uma parte da minha accountability, né, claramente direcionada, né, e quase que obrigada a me dar esses elementos que me permitam avaliar o que é efeito atual, o que é efeito previsto para essa gestão. Né? Breno, desculpa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque você comentou que fica até difícil entender por que eles separaram aqui os efeitos atuais e previstos dos planos de transição aí de compensação de carbono. Será que não é porque aqui, ou vamos lá, ou será que não é, vai vendo o nível da pergunta, né? Mas, assim, na minha percepção, porque aqui ele está mais preocupado em que você tenha a monetização. Aqui está mais focado em resultado financeiro. Então, eu tive a sensação de que eles quiseram separar dessa forma. Olha, primeiro você vai falar estrategicamente e agora você me fala o resultado financeiro disso. E o resultado financeiro disso relacionado a outras coisas. Então, quando ele fala de efeitos atuais e previstos, ele está com uma cara de contabilidade total aqui, não é? É um pouco isso, mas assim, você não está discordando de mim, você está concordando, na verdade, tá? Porque o que acontece, né? Eu não vou conseguir relatar os movimentos, os registros financeiros e contábeis de maneira adequada se eu não disparar esse processo de transição, né? Ou seja, vou te dar um outro exemplo de uma companhia nacional que não cabe citar o nome dela, que nos procurou e disse assim, olha, gastamos 2 anos investindo para fazer as métricas e tal, porque a gente queria acessar o mercado de green bonds, né? Quando a gente contratou o banco para fazer isso e o banco olhou o que a gente tinha, só nada disso que você fez serve para nada, tá? Então, você vai ter que fazer o trabalho todo de novo da maneira correta. É o tipo da coisa de uma companhia, né, que, repara, se ela já tivesse focada, tá, nas orientações que o ISSB está tentando colocar no ar, ela já disparou um plano de transição, repara que ela já contratou alguém para montar, ela já está preocupada, né, em fazer as compensações dentro da sua carteira, dentro da sua estrutura de capital, acessando, né, fontes de capital diferenciadas, que esse processo de transição daria a ela, tá? No entanto, ela comete um erro, né? E aí eu vou para o item seguinte, né? Ou seja, ela comete um erro, ela agiu certo, ela preparou, ela contabilizou, e na hora de pegar os resultados financeiros disso, tá? O erro do processo de transição impacta o resultado dela, ou seja, ela não vai diversificar a sua estrutura de capital indo ao mercado de dívida verde, né? Ela não vai, ela vai ter que reinvestir, ela perdeu o investimento, tá? E isso vai aparecer nos demonstrativos contábeis. Então, Marta, assim, quando você coloca, eu acho que ele separa por isso, sim, mas eles estão intrinsecamente colocados, né? Ou seja, eu não tenho como chegar
no 6 sem passar pelo 5, tá? E o 6 é diretamente dependente do 5, né? Então, a gente não está discordando, a gente só está concordando, e aí vem a visão de processo do ISSB, né? Ou seja, ele quer garantir que todos os elementos do processo sejam adequadamente explicitados nas demonstrações de capital que ele está apresentando. Pelo menos essa é a minha visão, tá? A outra coisa é a questão da resiliência climática, tá? Acho que hoje, talvez, essa seja uma das questões mais delicadas, né, que, como gestores e como financiadores, a gente tem que tratar. E aí tem vários elementos cruzando essa questão da resiliência climática. O primeiro deles é esse que a gente está discutindo agora, né? Ou seja, os riscos de novas pandemias, de novas epidemias, né? Os riscos de desastres climáticos, né? Eu vou pegar, eu acho que foi Tonga, né? Que sofreu um grande tsunami e acabou arrebentando o cabo de fibra ótica e tirou, só tinha um cabo de fibra ótica e tirou o país inteiro das comunicações, né? O que a gente tem aqui? Hoje, os riscos de que uma empresa, uma cadeia global de fornecimento, um país, né, saia do ar por conta de um evento climático é muito alto, né? Ele é possível e ele está acontecendo. Então, quando eu vou analisar a contabilidade das empresas desse país, né, o quanto a continuidade do negócio é suficientemente resiliente para continuar operando. Aí eu vou citar o caso de novo da política do Canadá nesse momento pós-pandemia. Ele disse, olha, eu vou continuar comprando das cadeias produtivas globais os meus suprimentos médicos, né? Mas eu tenho que ter uma produção local capaz de me suprir e me tornar resiliente a isso, tá? Vou te dar outro exemplo brasileiro, né? A gente já tinha ali em São José dos Campos o projeto de um cluster de fármacos, né, atrás do cluster aeronáutico. Esse processo foi acelerado, né, com a construção da fábrica do princípio ativo, né, IPA, né, do princípio ativo de vacinas. Então, todos os países do mundo hoje passaram a criar estímulos para que organizações tenham eventos locais, né, ou clusters locais capazes de manter as cadeias produtivas funcionando. Isso rebate até nas políticas globais, né? As Nações Unidas, através da ONU Habitat, defende hoje que você tem que ter territórios resilientes e biosseguros, né? Ou seja, que você continue operando, né, diante de um evento como um tsunami e diante de um evento como uma pandemia, cuja probabilidade subiu muito para os próximos anos. Então, essa questão da resiliência climática, aparecendo nos balanços, aparecendo para os bancos, ela é essencial. Quando Basileia pede, por exemplo, que os bancos, a partir de 2019, nos seus testes de stress, de crédito, de investimento, contabilizem e informem, né, qual é o montante de risco climático financeiro das suas carteiras, tá? O que o banco vai fazer é isso, né? Ele vai olhar para quem ele financiou e saber, através dos demonstrativos, através das informações, das projeções que ele vai informar, o quanto aquele negócio é resiliente a essas ações do clima, né, de uma maneira geral. E detalhe, eu só quero enfatizar sempre que clima não é só o aumento da temperatura, não é só os eventos, é o pacote completo, tá? E é assim que a gente precisa reportar o quanto que aquele negócio é resiliente, se ele vai interromper o pagamento de crédito, se o investimento que eu projetei vai se cumprir ou não, né? Se ele vai ter continuidade de condição de pagamento ou não. Ou seja, é daqui, né, dessa parte das informações, né, que eu preciso retirar, e por isso esse destaque na questão da resiliência climática, ou seja, isso afeta todos os meus fluxos de capital,
seja do financiador, seja do investidor, seja do regulador, seja do gestor empresarial, tá? Mas principalmente no final disso tudo está afetando o capital do acionista. Então, passou a ser realmente uma medida de proteção patrimonial de carteiras, né, de manutenção da rentabilidade dos investimentos, e talvez essa questão que está reportada no grupo de artigos, né, que estão dentro da pergunta 7, seja uma das mais importantes que a gente tenha que trabalhar aqui dentro do S2. Tá? Gerenciamento de riscos, né, de novo, a gente tem uma outra decorrência do seguinte: se eu sou resiliente, tá? Eu sou resiliente como? Ou seja, quais são as medidas de gerenciamento de risco que eu tenho para tomar? Hoje, uma pergunta, quando você senta para analisar uma empresa que faz parte de uma cadeia internacional de fornecimento, né? Uma das perguntas é o seguinte: vem cá, se eu tiver uma próxima pandemia, o que vocês vão fazer? Vocês pararam na última, tá? O que vocês vão fazer, tá? Como é que vocês vão continuar produzindo? Se eu tiver um apagão, né? Ou seja, uma sobrecarga de sistemas por um grande processo de incêndios, como eu tive na Califórnia, tá? Que tirou parte do sistema do ar, né? O que acontece, né, com a sua empresa num momento como esse? Você tem geração distribuída para compensar, você tem planos de contingência, você tem, enfim, mais do que nunca, né, isso tem custo, isso gera retorno ou tira retorno. Isso adiciona capital ou tira capital. Então, é uma parte da contabilidade que a gente ainda não desenvolveu suficientemente. A gente, na contabilidade, né, analisa, né, riscos de inadimplência por N razões, riscos de mercado, riscos setoriais, né? E agora a gente tem uma nova categoria de riscos em destaque que estava, de alguma maneira, transversalmente colocada nesses riscos que a gente analisa já, que leva para dentro dos modelos de valoração, em destaque. E aí, esse destaque que compõe um novo modelo de ESG Evaluation que a gente tem em construção hoje na academia, dentro das organizações, dentro dos financiadores e dentro dos reguladores. Essa questão do gerenciamento de riscos, ela é muito relacionada, como eles bem apontam, tá? Muito relacionada com as obrigações setoriais, né, dentro da qual aquela cadeia está inserida. A gente só está começando a ver isso no Brasil, né, com a regulamentação do mercado de carbono, mas na Europa, por exemplo, eu já tenho metas setoriais, né, as metas setoriais rebatem metas empresariais, que tem relacionamento com o tratamento de riscos que eu vou aplicar àquela corporação, que vai ser rebatida na consolidação setorial, nas metas nacionais do Acordo do Clima e no próprio cumprimento das metas climáticas que estão acordadas entre países. Então, essa cadeia de relacionamento, né, eu acho que é o detalhamento que eles buscam no ISSB, no sentido de eu tenho riscos que são comuns a todas as empresas, riscos climáticos, né? São riscos de mercado climático, vamos dizer assim. Eu tenho os riscos próprios do setor climático, que tem que ser o risco de uma siderúrgica não é igual ao risco de um banco, por exemplo, do ponto de vista climático, né? Eu tenho riscos empresariais, né, próprios, né, daquele grupo empresarial dentro do qual ele está inserido, riscos da cadeia global. Repare, quando eu vou para um evento global, a estrutura de riscos que eu preciso contabilizar para ter os elementos para quantificar a alocação de capital, ela sobe muito, né? E eu vi muito isso, né? Não só no S1, quando a gente comentou que eles estavam muito em cima dos requerimentos de risco, mas aqui, de novo, você vê que gerenciar risco, né? É a base da informação que a gente precisa prover dentro dessa estrutura nova de contabilização que o IFRS está propondo através do ISSB. E bate aqui nas categorias de métricas intersetoriais, emissões de gases do efeito estufa, aquilo que a gente está falando desde a semana passada. Tá? Eu estou falando de um evento planetário, eu estou falando de um evento global. No final, isso tudo tem a ver com a mudança do meu sistema produtivo,
com a compensação, a mitigação dos efeitos que a mudança do clima estão fazendo, e não adianta nada, né? Como a gente comentou na semana passada, um gestor diz, não, eu vou ser ESG por causa da minha imagem. Desculpa, você não está entendendo nada de ESG, tá? A gente não faz ESG por causa da imagem, né? A imagem é consequência de eu fazer ESG. Porque quando eu tenho uma companhia bem administrada, né, em que os gestores, os financiadores, os investidores, os stakeholders, de uma maneira geral, me dão esses elementos para que eu analise como alocador de capital, aí eu estou sendo ESG, e aí eu tenho uma boa imagem daquela companhia. Aquela companhia que gasta uma grana preta para botar notícia na televisão, né? Que estou fazendo isso, estou fazendo aquilo e tal, não sei o quê, e não me dá esses elementos, né? Vai acabar com o pessoal fazendo churrasco na porta da sua empresa, entende? Para mostrar que, olha, não é assim que funciona, né? E a gente precisa de um outro elemento, tá? Para fazer esse gestor entender que a gente não faz isso por causa da imagem. E para fazer isso de maneira correta, só existe uma maneira. Eu tenho as métricas de mercado de carbono internacionais, eu tenho as métricas de biodiversidade e água, eu tenho as métricas de governance internacionais, tudo é internacional nesse processo. Ainda que eu tenha uma regulação nacional, se ela não refletir a regulamentação internacional e se a contabilidade nacional não refletir a contabilidade internacional, não vai funcionar, porque o impacto é global, aquilo que eu quero medir é global, tá? Então, eu não consigo fazer se, as regras, tá, forem nacionais, elas forem descer para o nível setorial, descer para o nível empresarial e me permitir subir de novo para o nível setorial, para as cadeias produtivas globais, para o nível nacional, para os mercados subnacionais e nacionais e para o mercado global de pagamento de serviços ambientais, de crédito de carbono e outros mercados, né, de eficientização energética, gestão de resíduos, que estão ligados a esse processo também e que, como analista, a gente precisa analisar tanto quanto só a questão dos gases de efeito estufa. E aí, nesse ponto, uma contribuição que a gente quer fazer, tá, é que o GHG ele é fundamental porque ele é um risco máximo, né? Ou seja, se eu não contiver esse risco, todo o restante morre, tá? Mas o GHG não é tudo e não é suficiente. Então, por exemplo, gestão de resíduos, né? A indústria de moda europeia jogando lixo da moda na costa do Chile, tá? Isso é uma coisa que eu vou precificar na indústria de moda europeia, né? Resíduos de natureza nuclear, né? Que eu transporto pela que está Europa sendo votado hoje, né? Então, você está batizando de verde a energia nuclear, né? Pintando de verde, melhor. Pois é. Qual é a energia nuclear que a gente está falando? Eles querem batizar a energia de fissão, não a energia de fusão, né? Então, são tantas as variáveis que eu, como analista, preciso ter os elementos, entendeu, Cília, que não tem jeito, tá? E aqui nesse item 9, eu acho que o ISSB ainda está bem incompleto, né? Porque ele está muito focado na questão só climática, que ela é essencial, mas nas contribuições, aqui o que a gente precisa fazer é o seguinte, vem cá, e o restante? E a gestão de resíduos, e a água, tá? Ou seja, eu tenho outras questões muito fortes colocadas nesse momento, e que precisam ser trabalhados, né? Então, aqui é um espaço que a gente tem, principalmente como país receptor, né, de resíduos, né, como país que detém boa parte das reservas de água do planeta, né, da biodiversidade e outros elementos que não estão contemplados aqui no item 9, é nossa obrigação alertar e complementar essas informações de categorias e métricas não só intersetoriais, mas internacionais, nacionais, subnacionais, das cadeias de negócio, que elas são transversais, tá? Setoriais e empresariais, né? Ou seja, então, a gente tem
aqui as contribuições do item 9, né, elas têm que ser muito mais amplas do que propriamente o ISSB lembrou até agora. Tá? Deixa eu só te pedir para passar o... Breno, só um comentário, é que, com relação à sua pergunta, que uma outra coisa que a gente discutiu no GTI e SSB também, que a gente sentiu falta de algo como se fosse informação por segmento, no mínimo. Porque aqui ele fala, olha, pega escopo 1, escopo 2, escopo 3, separa se é controladora, joint venture. Então, pareceu uma coisa muito resumida mesmo, como você comentou, porque eu posso ter setores que, como você mesmo falou, é importante descer até as empresas, mas depois voltar. E se eu não tenho dentro de um grupo econômico isso setorizado, eu não tenho informação por segmento, eu não consigo ter uma visão setorial de uma forma mais ampla se eu quiser fazer uma análise de diversas empresas, olhando os seus segmentos e tal. Então, assim, a gente sentiu muito falta disso. O pessoal vai achar que a gente vai estar combinando aqui as perguntas, porque eu vou concordar com você de novo, tá? Assim, e a própria maneira como é discutida, né? Escopo 1, escopo 2, escopo 3 é nitidamente, tá? Um jargão, um linguajar e uma estrutura que está ligada ao GHG, né? Ou seja, ele vem do GHG, enfim, né? E que a gente acaba usando, né, para o restante das coisas, né? Mas vamos lá, se eu pegar, por exemplo, o estado de São Paulo, que tem um problema de abastecimento de um estresse hídrico grande, né? Repara que a falta d'água vai chegar antes dos gases do efeito estufa, né? Ou seja, a costa do Chile, que está sendo inundada, né, de lixo da indústria de moda europeia, né, vai perder boa parte da sua biodiversidade antes dos gases do efeito estufa, né? Então, é isso que é exatamente isso, né? Ou seja, quando ele foca só nessa questão de escopo e tal, ele está perdendo uma boa parte do problema, né? Ou seja, a gente precisa expandir isso, né? E a questão pelo menos ser setorial é o que eu te falei, eu preciso das cadeias de valor, eu preciso do setor, eu preciso entender os mercados subnacionais, por exemplo. Uma empresa instalada na Zona Franca de Manaus tem problemas que eu não tenho numa empresa instalada no ABC Paulista ou dentro do Vale do Paraíba, né? Enfim, então, essas questões elas estão muito estreitas ainda, né, na questão do item 9. Talvez porque eles não sofram aquilo que as nossas empresas, a nossa economia, os nossos mercados setoriais e subnacionais estejam sofrendo. E é aí que é válido a gente entrar chamando atenção para isso, né? Já que ele coloca, logo na abertura do S2, que o objetivo dele é fazer uma uniformização, né? Ter um registro de base global, ele tem que levar isso em consideração. Tá? E só para ficar dentro do GHG, né? O tipo de emissão que uma indústria alemã tem é diferente. Bom, agora voltou a queimar carbono, carvão, mas o tipo de emissão que uma indústria alemã tem, da indústria ótica de precisão, a relojoaria suíça, enfim, é totalmente diferente do que um parque siderúrgico que eu tenho no Brasil, entende? Então, essas questões elas estão mal dimensionadas na proposição do S2, especificamente no item 9. A gente está totalmente de acordo, só que com linguagem diferente. E a gente não está combinando as perguntas. Tá? Bom, deixa eu voltar aqui para os targets, né? E, de novo, a gente falou do monte de targets aqui, né? Ou seja, ele está procurando, né? Eles seccionaram bastante, né, os elementos, até porque o assunto é amplo, como a gente está debatendo desde a quinta-feira passada, né? Ou seja, realmente, se você não fatiar esses assuntos, as coisas você não consegue chegar no todo, né? A gente tem um grupo de especialistas, né, para cada um desses segmentos, né? Mas, no final, isso tudo vai voltar na mão do alocador de capital, né? Do analista de investimentos, do controller, do conselho de administração das empresas, como a gente discutiu na semana passada, né? Que a firma, no final, é o grande elemento disso tudo. Eu, como indivíduo, sozinho, né, não vou arranhar a solução.
como Estado, né, eu não tenho dinheiro para fazer, né? Então, a firma é a unidade de transformação, a empresa, né, o empreendimento é a unidade de transformação. E aí, quando ele aborda a questão dos targets, né, isso é uma coisa que a gente precisa, e tem muito a ver também, né, com o que a gente discutiu na semana passada sobre a materialidade, né, daquilo que eu vou reportar, né? Que é sempre um desafio para a gente que na controladoria, na análise de investimentos, segregar aquilo que realmente tem importância daquilo que não tem importância, né? Então, por exemplo, se o cara está gastando uma fortuna na publicidade dele, no horário nobre da televisão, mas não está fazendo nada no processo produtivo dele, né? Você vê que, do ponto de vista do resultado econômico, eu estou gastando dinheiro, tá? Mas estou gastando dinheiro no lugar errado, né? Então, eu acho que esse ponto tem a ver com o 9, né? E os targets deveriam estar também, né, segregados dessa mesma maneira, tá? Aqui a questão dos requisitos, né, baseados na indústria, né? A gente acabou de discutir isso na nossa pergunta aqui, né? Exatamente isso, ou seja, eu deveria estar descendo a nível setorial, e aqui, de alguma maneira, Marta, ele complementa o que ele já tinha colocado lá em cima, ou deixou de colocar lá em cima no 9. De novo, né? Eu entendi que essa sequência, né, acho que do 8 até o 11, né, ele simplesmente fracionou, e é tão amplo que ele deveria estar fracionando mais ainda, inclusive dentro das suas especificações. Então, eu meio que passei um pouco adiante nesse processo, tá? No 12, né, custos, benefícios e efeitos prováveis, né, ele volta, de alguma maneira, né, ao assunto que está lá em cima, né, que é previstos e expectativas. Né? Se não me engano, é o 6 ou 5, já não me lembro mais aqui, tá? Que é como é que ele trata o que tem hoje e o que tem amanhã. Né? Primeiro, né, custos. Né? Como é que eu vou contabilizar os custos desse processo de transição? Né? Quando você pega alguns balanços, né, vamos pegar alguns balanços integrados, o pessoal não está contabilizando isso como custo, mas sim como investimento em mudança tecnológica. Né? Até porque em alguns mercados, né, o investimento em mudança tecnológica tem alguns benefícios tributários, e me parece que o fator gerador, né, o fato gerador do lançamento aqui, tem muito mais a ver com a mudança, tá, do que com o custo de operação especificamente. E na outra ponta, eu vou voltar ao que a gente discutiu lá atrás, né? Ou seja, que tem a ver com os benefícios. Né? Fora esse comentário da classificação em função do fato gerador, tá? O que vai acontecer e que tem que acontecer quando você avança na contabilização proposta do ISSB é que a estrutura de custos da empresa ela tem que necessariamente se deslocando para baixo, na medida em que os investimentos e não os custos nesse processo de transição vão se materializando, tá? E lentamente, né, ao longo dos próximos anos, as suas estruturas de custo começam a se acomodar num fator mais baixo, porque ISG é otimização, ISG é redução de custo. Então, eu vou produzir com menos matéria-prima, eu vou produzir com menos energia, eu vou produzir com menos desperdício, eu vou usar processos da economia circular para diminuir meu custo de demanda de matéria-prima. Então, uma forma de eu saber se o plano de transição que aquela corporação está executando está funcionando ou não, é realmente através do deslocamento da isoconta daquele negócio. Ou seja, ele está começando a caminhar para baixo em relação às médias setoriais, ou seja, se o setor todo está fazendo isso, ele está mais rápido ou ele está mais lento na sua estrutura de redução de custos? Ele está ganhando mercado ou não em termos de estrutura de custos? Né? Então, esse processo, né, ele depende demais, tá, da disponibilidade de dados que a contabilidade precisa me entregar. Né? E os efeitos prováveis aí, de novo, né?
aí não caberia dentro da contabilidade em si, mas dentro dos manuais de finanças, o efeito provável que eu quero disso, e o principal deles, é que a curva de custos de longo prazo, quando comparado com as curvas médias de custos daquele setor, de uma incorporação em ESG, ela tem que ir decrescendo, né? Ou seja, a prova de que a firma está se deslocando para um novo padrão produtivo que é de custos mais baixos, de maior eficiência, de digitalização, que também reflete nos custos, de uso menor de matéria-prima, energia, enfim. Essas questões é que eu acho que... Breno, uma dúvida que eu fiquei aqui, e isso tem a ver com outros termos também utilizados, é que, assim, você tem a S1, que trata de requisitos gerais, e que tem lá um capítulo, uma pergunta sobre isso, sobre os custos, benefícios e efeitos prováveis. E você vem aqui de novo nessa norma e vem discutir a mesma coisa. Se não vai causar alguma duplicidade de interpretação, porque, para mim, essa norma de requisitos gerais é tipo um framework, que vai valer para todas as demais normas. Então, será que não é ruim, vai causar uma duplicidade de interpretação, colocando essa pergunta 12 aqui? O que eu acho, Marta, assim, você colocou bem, né? A S1, como ele disse, são os requisitos gerais, né? Ou seja, é o framework. Eu estou imaginando que vai ter uma S2, vai ter uma S3, vai ter uma S4, enfim. Ele começa a fazer a estrutura de contabilização, e isso depois vai bater no plano de contas das empresas, concorda? Então, assim, lá, o que ela faz? Às vezes eu tenho um grupo de contas contábeis no plano de contas que não está atendendo a uma norma específica, atende a um conjunto de normas e muitas vezes de reguladores e financiadores diferentes, né? O que eu estou imaginando que o ISSB está fazendo, já que ele está repetindo o processo que o IFRS veio fazendo desde lá dos anos 80, 90, enfim, ele está construindo isso, né? Me pareceu que, e na exposição do S1 e do S2, logo na introdução, né, os dois mencionam isso. Olha, eu já adiantei logo o S2, tá? E eu estou fazendo o detalhamento. Então, imagina assim, eu tenho os requerimentos gerais, tá, que eu tenho que seguir. Vamos imaginar que eu tenha o S-Gap, o BR-Gap e tal, mas depois eu vou escalar isso, né, para as subcontas, né, que eu tenho dentro do plano de contas para atender tudo isso. Então, eu estou imaginando que não é uma repetição, tá? Mas é um detalhamento dos requisitos gerais. Então, quando eu vier um S3, que eu estou tentando imaginar o que ele colocaria no S3, talvez seja um S3 que não seja só sobre GHG. Eu tenho um S3 só focado em resíduos, outros só focado em água. Eu não sei como eles estão imaginando isso, mas me parece isso, né? Assim, os requisitos gerais com as questões específicas. Eu ainda posso ter uma outra coisa, né, que são requisitos setoriais, né, essenciais para esse evento global. Por exemplo, se você está fazendo a contabilidade de uma planta siderúrgica, você necessariamente tem que seguir isso. E aí o plano de contas da empresa vai seguir o IFRS, tá? E o regulador, quando determinar, vamos pegar uma concessão de rodovia ou de ferrovia, quando o regulador determinar o plano de contas que ele vai amarrar no contrato de concessão, ele vai fazer a mesma coisa, né? Ou seja, ele vai seguir o IFRS e aí aquilo vira também obrigação regulatória da concessão ou da outorga que está colocado. O que a gente está vivendo hoje é o que a gente já viveu nos anos 80, 90, né? De criar essa estrutura nova, né? E nesse caso, eu vou voltar para o ponto que você enfatiza sempre, a pressa de todo mundo, né? Você está criando uma estrutura nova não para disparar a transição, né? Mais uma vez, você tinha um processo de globalização andando e essas estruturas sendo montadas. De novo, a gente tem um processo de transição produtiva andando e essas estruturas sendo montadas, tá? Então, quando a gente olha o histórico do IFRS, talvez fique mais claro essa questão que você colocou mesmo. É o framework, é embaixo, e não é repetitivo. É a questão, ele vai aparecer de novo no plano de contas empresarial, ele vai aparecer no contrato de concessão, ele vai aparecer em vários outros lugares para atender os seus objetivos específicos. Cabe a nós, na controladoria, tá, entender o seguinte, olha, eu tenho que fazer isso aqui,
né, e vou sentar com o meu auditor, né, vou sentar, olha, eu estou atendendo aqui a minha agência reguladora, eu estou atendendo aqui o meu financiador, eu estou atendendo aqui o Código Civil, eu estou atendendo aqui o meu investidor, eu estou atendendo aqui o meu conselho de administração, e é para isso que a gente tem esses subcontas, né, dentro do plano de contas. Tá ótimo. Tá? Gente, verificabilidade e aplicabilidade, tá? Eu acho que são princípios que a gente conhece bem na contabilidade, né? Então, a diferença aqui, tá? Vou voltar para o que a gente discutiu no dia 30, né? Como eu faço esse monitoramento, né? A gente administra hoje carteiras de crédito que a gente está originando e está montando. Eu vou ficar só dentro do crédito de carbono, mas isso se aplica também à água, isso se aplica a resíduos, se aplica a biodiversidade, se aplica a polinizadores, se aplica a risco de incêndio, de desmatamento, isso se aplica a qualquer outra coisa, tá? E por isso é um princípio da contabilidade, né? Ou seja, eu tenho que ter verificabilidade e aplicabilidade, né? Na hora que eu estou fazendo a seleção dos meus registros. O que acontece aqui é que, quando eu monto uma carteira de crédito, tá, eu preciso acompanhar o PDD, né, a provisão de devedores duvidosos que ela tem, que, curiosamente, também é o Project Design Documentation, que é o código que a gente dá nas plataformas internacionais quando eu registro crédito de carbono. Isso é uma confusão dos diabos, né? Você está falando de PDD do balanço ou você está falando de PDD do Standard Internacional, né, que é o Project Design Documentation, entendeu? Então, o Project Design Documentation é fundamental para que eu possa precificar a provisão de devedores duvidosos, tá, dentro dessa carteira de crédito. Nesse caso, não é que o cara vai me deixar de pagar, mas ele vai destruir o crédito que eu constituí lá no campo, seja dentro da empresa, seja no campo, né? Dentro da empresa, se eu tenho uma administração que assume e muda as regras de cálculo do internal carbon pricing, do internal water pricing, muda as normas de economia circular, de tratamento de resíduo, o que ele vai fazer é destruir o crédito que está constituído e está investido, né? Alguém pagou por esse crédito que ele negociou no mercado internacional para que ele mantivesse aquilo dentro da empresa nessa curva de funcionamento. E eu faço essas verificações todos os anos, tá? Para ter exatamente a verificabilidade do registro que eu estou reportando na contabilidade. Quando eu vou para o campo, a mesma coisa. Vamos imaginar que uma companhia de petróleo foi lá no Amazonas, tá? Comprou créditos de uma área de preservação de um projeto de rede. Ela pega esse crédito e ela usa nas suas compensações. Esse crédito ele precisa ser atualizado nas plataformas internacionais todos os anos. Então, uma informação que eu vou precisar pegar, seja auditor, seja controller, né? A gente vai começar a ver as cartas de circulação aí dos auditores. Vem cá, cadê o PDD aqui dessa compensação que você tá lançando, tá? Ou que você comprou e que você pagou por isso no último exercício. Então, essa questão da verificabilidade, né, ela vai ganhando elementos novos para serem colocados. E a questão da aplicabilidade é a mesma de sempre, né? Ou seja, eu também não, o cara não pode me pedir, né? Olha, eu quero que você me dê aqui o registro da precificação de risco de um incêndio espontâneo que aconteceu debaixo da linha de transmissão, desligou a linha de transmissão, isso não estava reportado, né? Assim, olha, desculpa, eu não tenho elementos, né, capazes de fazer isso. E agora a gente está diante, né, então, de uma grande discussão, né, que vai desde a discussão de se eu posso fechar as informações junto com as informações financeiras ou não, tá? Até daquilo que é razoável, né, você me pedir para fazer ou não, tá? Então, vou te dar um exemplo. A gente teve recentemente um trabalho que um determinado investidor queria projetar uma curva de geração de crédito de carbono de um investimento que ele ainda vai fazer no futuro em terras que vão ter esse próximo futuro. Isso, bacana, eu faço. Não tem problema nenhum. Onde é que está a propriedade? Eu não comprei ainda, então não posso fazer nada, não é aplicável. Se você não me dá a localização da propriedade, como é que eu vou fazer um negócio desse? Não, mas assim, dá um chute. Eu disse, isso aí pede aí
o Pelé, sei lá, para o Neymar dar um chute. Eu não tenho como dar chute num negócio desse, tá? Então, assim, essa questão da aplicabilidade, a gente vai estar discutindo ela quase que pelas próximas décadas até que isso tudo se concilie. No caso da pergunta 13, especificamente, o que eu acho que a gente precisa colocar e que eu não vi ali no S2, tá? Ok, verificabilidade e aplicabilidade. Eu tenho as regras tradicionais que eu sigo, né, nos padrões contábeis, tá? No entanto, eu tenho regras novas que eu preciso colocar e indicar, pelo menos para aquilo que eu já sei, né? E aí as nossas contribuições vão nesse sentido, ou seja, alguns parâmetros para dizer se é verificável e aplicável a natureza daquele fato gerador, tá? A data efetiva, de novo aqui, né? Eu acho que, para mim, está claro, né? Ou seja, isso faz parte da gestão da empresa. Então, da mesma maneira que eu tenho regime de caixa de competência, né? Eu vou ter regime de caixa de competência na questão dos riscos climáticos, da mesma maneira que eu tenho regras, né, que passam pelo jurídico, que passam pelo financeiro, que passam muitas vezes pela engenharia, pela técnica e tal, para que eu possa classificar, né, aquele evento, tá? Isso vai se repetir aqui. Então, a data efetiva, né, seja do fato gerador, seja da contabilização e da interpretação dessa contabilização, tá? Ela vai repetir aqui muito o que a gente já tem nos próprios IFRS. Só que com elementos novos, que aí quem está no dia a dia precisa ajudar a reportar e a colocar isso, sob risco de eu ter uma regra contábil, né, que não se aplica a um determinado segmento ou está em desacordo com o que eu tenho disponível dentro dos padrões internacionais, tá? Relatórios digitais eu não vou nem comentar. Breno, aqui na data efetiva, tem uma questãozinha, uma das letrinhas aqui, que eu acho meio preocupante, e eu acho que tem que ter um posicionamento, que é o seguinte: eles estão perguntando, primeiro que eu estou entendendo que eles estão querendo saber se, olha, será que eu posso aplicar S2 e não aplicar S1? E outra coisa, será que eu posso aplicar os itens de governança e não de resiliência? Ou aplico, assim, ou seja, eles estão perguntando, a gente pode fatiar a norma ou a gente tem que aplicar a norma inteira? E eu acho essa pergunta muito importante no seguinte sentido, eu acho que poderia, as jurisdições, por exemplo, o Brasil, como fez na primeira, com o DFRS, o Brasil, o que ele fez? Pegou a norma de instrumentos financeiros, deu uma fatiadinha, deixou para 2008, 2009, em 2010 aplicou inteiro, mas dentro da jurisdição. A partir do momento que a CSB permitir a adoção parcial, eu acho que todo mundo vai começar a fazer manipulação de resultados de sustentabilidade. Então, essa perguntinha, essa letrinha me preocupou. Eu diria para você que, assim, eu fui pegar minhas notas aqui, eu estava meio atrasado nas minhas notas, né? Quando ele coloca o Y ali, eu circulei assim, como assim o Y, cara pálida? Pô, não tem como, né? Aqui, o que eu acho que para evitar manipulação, tá, assim, de novo, né? Quando a gente aborda essas questões, né? E aí eu vou voltar para a contabilidade tradicional, né? Uma maneira que você tem de analisar, evitar manipulação é saber sobre a coerência dos seus registros, né? Então, aqui está todo mundo mais do que habituado a usar pontos de checagem. Eu leio as demonstrações contábeis, né? E quando eu faço as demonstrações contábeis também, lembrando da minha época de controladoria, né? Eu sempre me preocupava, em especial nas conversas com os auditores, né? E com as áreas, né? Assim, olha, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é um todo, né? A demonstração financeira é um todo. Não adianta eu ter um dado que a divisão tal, que está encarregada, sei lá, de contratos de financiamento, me dá uma contabilização, e a outra aqui está me dando um dado totalmente, sei lá, tesouraria, né? Está me dando um dado totalmente diferente, que não bate com a conciliação de circulação
que foi feita nos clientes, né? Então, essas coisas, elas acabam sendo um todo, a demonstração é um todo, as notas explicativas têm que estar coerentes, eu vejo muita nota explicativa incoerente, o cara me diz uma coisa, às vezes, no relatório da administração, quando eu vou para as notas explicativas, eu não acho aquilo de jeito nenhum, tá? Então, aqui a gente vai ter o mesmo problema, né? Ou seja, a minha resposta para eles aqui, né, é tudo junto, né? Assim, então, foi o que eu anotei aqui na base é tudo junto, tá? Eu não tenho esse fracionamento que ele estava querendo, né? Ou seja, a minha leitura, ela não é estanque, né? Ou seja, aquilo que a gente aprende logo no começo, não adianta fazer análise de elevador, né? Subiu tanto, desceu tanto. Isso eu já sei, eu estou vendo o número, tá? O que me interessa, né, é a fotografia que os elementos como todo vão me passar, tá? Então, a minha primeira resposta aqui é tudo junto, né? Eu não separaria, tá? Eu faria um corpo único, né, de recomendações, no qual esse corpo único de recomendações, tá, vai ter esses elementos como se fosse um checklist do que o cara tem que me entregar ali, entendeu? Não sei se eu te respondi, Marco. Não, respondeu, mas e eu acho que essa ideia que a gente teve lá no GT e SSB de deixa para a jurisdição, por quê? Porque aí, você, por exemplo, o Brasil, dentro da sua capacidade, fala assim, olha, vou exigir primeiro das empresas, eu vou chutar, risco, de governança, depois eu vou exigir o que é de carbono e faço de uma forma escalonada, mas o ISSB está garantido, olha, o Brasil só vai dizer que está de acordo com o ISSB ou com o IFRS S2 o dia que ela aplicar inteiro. Por quê? Sim. Porque senão fica muito complicado para o mercado. Então, assim, eu vou dizer que eu estou de acordo, mas eu vou fazer só um pedacinho, vou explicar o porquê. Aliás, o Arthur comentou aqui, né, no chat, né, que poderia fazer algo do tipo, eu faço, eu pratico, eu explico, né, aquilo que eu não faço, eu explico. Mas o problema é que, imagina o mundo inteiro fazendo isso, cada um explicando um determinado motivo porque não fez a coisa, não vai existir comparabilidade, mas o que se busca é comparabilidade. Então, Breno, eu concordo totalmente com você, tudo ou nada. Na visão do ISSB, tudo ou nada. Eu não vejo de outra forma. A única coisa que a gente pode fazer é o que a gente comentou na quinta-feira, tá? E aí eu gostei é isso mesmo, né? Ou eu cumpro ou eu explico, né? Ou seja, de novo, é o que eu estava falando aqui, a gente olha o todo, né? Ou seja, para ver se as coisas têm coerência ou não. Agora, como a gente comentou na quinta-feira, tá? O processo de implementação, tá? Ele tem que ser claro também, no sentido de, olha, uma pequena empresa tem um prazo maior para fazer e vai ter regras específicas mais simples para essa pequena empresa, tá? No entanto, concordo com você, eu vou ter o todo, né, do mercado quando todo mundo estiver dentro disso. E aí a gente vai voltar para o SPED, né? Ou seja, as primeiras análises que a gente fez Banco do Brasil e Gerdau, que eram as empresas que estavam no programa piloto, tá? Dali a gente foi aprendendo um monte de outras coisas, né, que foram depois sendo transformadas em normas para colocar isso. A gente vai viver de novo o mesmo processo, porque eu também não vejo muito diferente de como isso vai poder ser feito, tá? Aí o Arthur está de novo aqui colocando, né, devemos abandonar o estilo regra e valorizar mais princípios, né? E aí eu vou concordar de novo com ele, né? Quando a gente olha o todo, o que a gente está olhando é exatamente isso, se está coerente ou não, tá? Aí estamos em transição, tudo ou nada não funciona e vai gerar muito greenwashing. Aí, Arthur, é o seguinte, a gente já gerou o greenwashing, né? Ou seja, no nada a gente já gerou o greenwashing, tá? E, de novo, a gente só vai limpar o greenwashing nesse processo de transição, não durante o processo de transição, mas por aproximações sucessivas, né? Então, quando eu falo assim, tudo ou nada, tá? É porque eu preciso criar o exemplo do tudo. Olha, tá vendo ali? Eu citei o exemplo da Apple aqui, que é um balanço que eu gosto, né? Enfim, e outros gostam, né? Warren Buffett,
analistas retomados de vários fundos aí, porque está se tornando um balanço completo e um balanço de referência. Tem outros também. Mas o que acontece? Olha, meu amigo, você está vendo como ela publica o relato integrado dela? Você está vendo o relato integrado de Itaú? Você está vendo o relato integrado agora da Natura? É aquilo ali que eu estou falando, tá? Ou seja, é aquilo e mais alguma coisa que vai vir de norma, porque aí eu começo a ter elementos que vão me dar um parâmetro, tá, para dizer se é greenwashing ou não é greenwashing. Do jeito que está hoje, né? E Arthur, respondendo também a sua pergunta em especial, tá? Do jeito que está hoje, eu não tenho esses parâmetros. Tá bom, Breno, então me mostra que está fazendo certo, tá? Eu não tenho esse parâmetro. Então, é melhor a gente começar realmente com o todo, tá? E ter, como a gente teve no SPED, olha para lá e olha para cá, tá? E é aquilo ali que a gente tem que fazer. E aí eu vou disseminando isso, porque o greenwashing eu acho que a gente já vive hoje, e não é o fato da gente não ir para o tudo ou nada, tá? E aí, Arthur, depois você me diz se a gente está respondendo a sua pergunta ou não, tá? Não é o fato da gente estar indo para o tudo ou nada que vai gerar o greenwashing, tá? O greenwashing ele já existe, ele é próprio do processo de transição. A gente já vive greenwashing nos mercados internacionais há mais tempo, né? O próprio mercado de dívida verde, né, começou a depurar isso depois, mas no começo teve um monte de dívida verde concedida para a gente que nunca aplicou, nunca reportou nada daquilo. Mas o que a gente precisa hoje é de exemplos, né? Ou seja, tá vendo aquele cara ali? Lê e faz igual, tá? Tá vendo aquilo ali? Aquele cara já aplicou parte das regras que o IFRS está colocando ali. Então, quando eu começo a ter os exemplos disso que está acontecendo, é que eu acho que a gente vai caminhar no processo, porque senão a gente vai ficar muito nessa discussão do AI aqui, do meu amigo lá do ISSB, e aí a gente vai, mas meu amigo, olha, é tudo junto, né? É igual aquela história do caixa que eu repito sempre. Olha, cara, desculpa, mas o problema é o caixa, né? Se você não resolver o caixa, o resto não precisa resolver, entende? Então, é mais ou menos a mesma coisa. O Breno, e é por isso que eu sou mais favorável a deixar isso para a decisão de cada jurisdição. Porque, assim, a gente vê que no Brasil a gente teve um tipo de escalonamento, que, na verdade, foi de partes normativas, que na Colômbia foi diferente, teve um escalonamento por tipo de entidade, e eles fizeram em 3 etapas. Então, assim, cada jurisdição conhece suas próprias dores e encontra o seu próprio caminho. Ou começa com empresas exemplo e depois vai fazendo para as demais, ou pode começar de uma forma setorial. Mas por que eu falo isso? Porque, de qualquer forma, a empresa só vai poder dizer que está de acordo na hora que ela estiver totalmente de acordo. Isso é o tudo ou nada. E não quer dizer que assim, você vai, olha, você tem que fazer tudo, todo mundo tem que fazer agora. Não é isso. Mas é um tudo ou nada nesse sentido. Quando eu declarar, eu estou no tudo. Enquanto isso, as jurisdições encontram os seus caminhos. Marta, está ficando chato, porque a gente só concorda. Vamos tentar discordar em alguma coisa, entendeu? E agora estão concordando com o Arthur também, então o negócio está ficando bom. A gente está conseguindo, pelo menos, se alinhar, né, naquilo que a gente precisa fazer. Tá? E a gente tem vários exemplos disso no Brasil, né, setoriais, nacionais, enfim, eu acho que esse é o caminho. Tá? Para fechar aqui, né, eu vou pular relatórios digitais, porque assim, a economia descarbonizada, descentralizada, digitalizada, fora do digital não tem vida, né? É isso que a gente precisa fazer, tá? E a linha de base global, que a gente também já falou várias vezes. Quando eu cheguei na linha de base global, cara, isso deveria ter sido o seu primeiro item, entendeu? Ele botou no final, né? Porque, de novo, né? A gente não está regredindo no processo de integração econômica global, né? A gente está modificando esse processo, a gente já discutiu isso, tá? As metas são globais porque o desafio é planetário, não tem jeito, né? Então, é evidente que eu tenho que ter uma linha de base global, e eu tenho isso a partir dos acordos do clima, dos acordos da biodiversidade, né? Aí, nas regulamentações do artigo 6º do Acordo de Paris, nas regulamentações que virão agora depois da COP15 de biodiversidade, isso está acontecendo a nível global e em diferentes setores, como a gente discutiu na semana passada, ou seja,
sistema de contas nacionais, né, dos países está sendo modificado, o sistema contábil está sendo modificado, a plataforma global de comércio, né, tudo, né? A gente tem o CBAM agora, que é uma taxação da União Europeia, tentando não transferir a poluição, né, de volta, né? Enfim. Então, é evidente que a linha de base é global e, na minha opinião, isso aqui deveria ter sido o primeiro item que eles tinham colocado. Tá? A gente já tem 1h30 de debate aqui. Eu acho que Então, o debate é bom, mais umas 10 horas, né? infelizmente a gente vai ter que parar, né, Breno? Porque a gente está falando demais. E juntou eu e você, então, aí complicou a vida. E calma, mas... Só para lembrar que no Workplan lá da Fundação IFRS, a gente ainda tem uma discussão pública que vai até 30 de setembro, quem sabe a gente consegue discutir, embora a gente não tenha taxonomia no Brasil nem para o relatório financeiro, mas assim, que é triste, a parte triste, mas tem lá o draft eles já estão com o draft em andamento para discutir a questão da taxonomia para essas informações de disclosure. E eu acho que é isso. Não sei se a pessoa tem mais comentário, o Breno tem mais comentário. A gente, apesar que a gente conseguiu cumprir bem, hein, Breno? 10h36, estava previsto até as 10h30, a gente passou 6 minutinhos, está tranquilo. Tá bom, estou à disposição. Cecília, não sei se tem mais Então, comentários. na verdade, eu nem sei se dá para a gente se delongar. Eu só queria fazer uma pergunta para o Breno. Nem vou falar nada de taxonomia, prometo. Já vem a Cecília falando de taxonomia, não vou falar, não. Breno, eu só queria fazer uma pergunta sobre verificabilidade. Quando eu estou falando de informação contábil, eu sei o que é um auditor, o que ele vai auditar, e ele tem as normas de auditoria para cumprir. Quando eu estou falando dessas informações, quem que vai verificar? É o PDD, né? O Project Design Documentation, que me dá a base. Para o PDD, né? Eu sou obrigado a ter uma auditoria ex ante, auditoria independente, ex ante, ex post, tá? E depois também no processo de monitoração e verificação, tá? Existem os padrões internacionais para montagem do PDD, que tem que seguir as regras internacionais de GHG ou as regras internacionais de Water, de biodiversidade, os padrões internacionais, né? Então, é tudo muito parecido, né? E existem já empresas, inclusive as Big Four estão começando a fazer isso, né? E outras também, mais setorizadas, que fazem esse trabalho de auditoria. Então, quando eu vou fazer o lançamento contábil de uma compensação, né? Seja do Internal Water Pricing, seja do Internal Carbon Pricing, seja de um carbono de hedge, aí eu estou falando já de GHG, seja de um crédito futuro de PSA de biodiversidade, a mesma coisa. Essa informação tem que ser pública, auditada, seguir uma regra aceita internacionalmente, tá? E eu acredito, né, que isso começa a aparecer cada vez mais. É porque hoje você ainda não consolidou esse mercado, ou seja, você tem o Verra, né, que é para emissões, tá? Eu tenho os padrões do Verra, são 54 padrões internacionais já reconhecidos, que é o principal deles, está se consolidando. Depois eu tenho o Gold Standard, tá? Aí eu tenho o Biocarbon, eu tenho o Social Carbon, mas assim, eu diria para você que hoje o grande consolidador é o Verra. Eu tenho agora, depois de Glasgow, eu tenho o A3, né, que é especificamente para a rede, né, de reflorestamento, tá? Mas, assim, o Verra é o padrão que está sendo colocado. E é o padrão que é reconhecido, né? Mais reconhecido é a plataforma do Verra. A gente tem uma espécie de CETIP, né? Que é a plataforma do IH, da Eramarkit, foi comprada pelo grupo americano IHS, agora foi comprada pela Standard & Poor's, né? Onde eu tenho um grande volume de registro dos diferentes padrões. Então, é como se eu pudesse olhar naquela plataforma, né, o que está acontecendo ou não, e elas também é a mesma coisa. Como o padrão de origem, seja o Verra, seja o Gold Standard,
aí deixa eu sair um pouco de carbono, seja o CUFA, todos eles me exigem, né, auditoria independente, né, montagem do PDD, do Project Design Documentation, um conjunto de informações, e depois auditoria ex post. Então, você sofre quase que 3 camadas de auditoria ali para poder dar validade naquilo. Tá? Então, eu acho que nesse ponto dos padrões internacionais, para a gente que tem que contabilizar, superada agora a discussão sobre a natureza jurídica desses créditos, né? Eu acho que todo mundo está caminhando para dizer que são créditos financeiros mesmo, são ativos financeiros, tá? Que era uma discussão até recente, mas que eu acho que ela está sendo pacificada, tá? Para a gente que tem que contabilizar isso, né? E analisar esses registros, o que eu vou pedir é o PDD. Olha, como eu faço hoje. Legal, estou vendo aqui crédito de carbono, me manda o link do Verra. Aí o sujeito me manda o link do Verra, a base é pública, eu sei onde está o crédito e eu olho lá se toda a documentação do PDD dele está em dia. Né? Ou seja, em geral, né, cada crédito desse, quando você entra na base do Verra, eu tenho de 40, 50, 60 documentos detalhando tudo que foi feito, as auditorias, eu tenho tudo isso. Tá? Então, eu vou varrer o que está lá para saber se está em dia ou não. Olha, você está me dizendo que o crédito está aqui, mas o teu registro lá no Verra não é atualizado há 2 anos. Estou tirando, meu amigo. Estou provisionando como perda na hora da minha análise. Entende? Então, essa questão da verificabilidade, ela já, para mim, ela já está pacificada, porque eu já tenho essas instituições internacionais que fazem isso desde Kyoto, que digitalizaram as suas bases e criaram os seus processos. E nessas instituições, Cecília, a mesma coisa, tá? As normas, antes de serem implementadas, elas são submetidas à audiência pública. Se um standard desse vai ser modificado, ele passa por uma audiência pública internacional, recebe contribuições, ajustes, ou seja, é o mesmo processo de transparência que a gente tem, entendeu? Legal, obrigada. Bom, eu vou ter que fazer o encerramento, né, com dor no coração aqui, porque o papo está ótimo. Então, vamos lá, chegamos ao final. Então, eu quero agradecer a participação de todos, de todas. Deixo aqui o meu convite para esse segundo semestre. Temos uma agenda repleta de conteúdo aqui na NEFAC. Por favor, acessem o nosso site. Eu quero agradecer o Breno, quero agradecer a Marta. Eu acho que a gente tem tanta coisa aí para discutir sobre isso e disseminar essa discussão e esse conhecimento. É novidade demais e de forma muito rápida, né, para que as empresas aprendam e apliquem. Então, é isso. Um abraço e até a próxima. Tchau, obrigada.